está atrapalhando, está ajudando, isso não é problema nosso, isso é problema do Flamengo. Gente, só uma pequena observação sobre essa mensagem que você leu. Não é o Flamengo que está dando holofote para o assunto Gerson. É a imprensa que está dando holofote. A imprensa tem que dar holofote porque isso é um tema importante. E não cabe à imprensa se preocupar com o foco do Flamengo. Se o foco é esse, isso é preocupação do Flamengo. Nós temos que trabalhar com as notícias. E isso é uma notícia importante. O jogador que é capitão do time, que foi titular da seleção brasileira, agora no primeiro jogo do Ancelotti, que é um jogador importante do time, está por sair de uma situação, no mínimo, conturbada. Isso é notícia, isso é relevante, isso tem que ser tratado. Quem tem que abafar isso aí e pedir que atrapalhe é o clube, é o departamento de futebol, é o Zé Boto, é o Felipe Luiz, é o BAP, são jogadores, enfim, tem que se juntar para deixar isso de lado. Simples assim, como o caso do Bruno Henrique. A imprensa noticia. O Flamengo vai ter que lidar com isso. No caso, mais o Bruno Henrique, mas o Flamengo no sentido de como é que eu lido com um jogador que tem um problema particular dele, dessa magnitude. É importante entender isso, porque eu percebo nesse tipo de observação o seguinte viés. Está atrapalhando, como se nós tivéssemos que nos preocupar. Não, a gente não tem que se preocupar com isso. Está atrapalhando, está ajudando, isso não é problema nosso, isso é problema do Flamengo. Gente, isso aqui não é uma tribuna do Flamengo. Isso aqui é uma live sobre o Flamengo, mas não é uma tribuna de defesa do Flamengo, não tem nada disso. Isso é uma mentalidade muito equivocada, que é um reflexo dessa coisa de confundir jornalista e influência. Tem influência de seleção que sobe lá para presentear técnico, tem essas papagaiadas todas, o pessoal fica confuso. Não estou brigando com ninguém, só estou tentando esclarecer o coleguinha que mandou a mensagem e eu percebo que ele não entendeu muito bem. Sobre o brasileiro, olha, excelente, né? Excelente, é legal ficar na liderança. O que importa é ser líder no final. Mas numa parada tão longa, você olhar a classificação, está sempre no topo da tabela, não é ruim. Não é o mais importante, não acho isso de uma extrema relevância, né? Mas tem o seu valor, né? Já que. São quantas rodadas agora? 12? O 12. Flamengo 11, né? O Flamengo 11. É, Nada isso. mal, né? Já é um número bom de jogos, né? Um número bem razoável de jogos. Já passou da metade do primeiro turno do campeonato, então é legal, é legal. Não é o mais importante, não é o que vai mudar o preço do dólar aqui pra gente, fica caro, mas é legal, especialmente por ser uma longa paralisação, né? O Flamengo amanhã foi infeliz no campeonato aqui, na competição, aí vai eliminado e tal, ele voltar para sua realidade, que a realidade do Flamengo é o Campeonato Brasileiro, não é Mundial de Clubes. De nenhum clube não europeu, a realidade é o seu campeonato, pelo menos em tese. Quando o Flamengo voltar, ele sabe que tem um conforto de olhar a tabela e falar, eu estou em primeiro aqui, e estou na Libertadores, estou na Copa do Brasil. Né? E na Libertadores, contra um adversário, numa crise tremenda, que a gente não tem a menor ideia de que Internacional vai ser isso. Hein? Até se vai ter Roger Machado, não dá para saber nada, nada. Até não tem movimentação muito... atrás de mim não aqui, que tem um elevador aqui, então os campeonistas estão subindo e descendo aqui. Tá tranquilo. Ô, Mauro, subiu. Subiu. Você pode até contabilizar quantas vezes o elevador vai subir e descer aí ao longo da live. Eu vou te falar, eu gosto muito do Mauro. Mas, Mauro, eu não poderia deixar de citar a tua corridinha lá pra gostou pular do trote? igual o Rock Balboa, cara. Trote maroto. Que coisa sensacional. Trote maroto. Pra quem não sabe, a gente vai falar, né? O Mauro tá lá nos Estados Unidos, né? Pode exibir aí o trote maroto aí. Pô. Pode? Cara, eu subi tão bem que eu fiquei achei que ia chegar ali bufando. Falei, pô, vou chegar morto. Não é tão grande assim, são 72 degraus. Sabe, para quem, um amigo meu, Fernando, até mandou uma mensagem essa semana e falou, porra, para quem subir a escadaria da igreja da Venda da Cruz em São Gonçalo, que eram 158, se não falha a memória, é bem tranquilo, que a gente subia a escadaria da igreja para fazer, jogar lá para cima, descer a ladeira, rodar pneu, andar de bicicleta lá em cima, fazer um monte de coisa. A gente subia a pé ali a escadaria da Venda da Cruz, ali onde tem a igreja, lá em São Gonçalo, na região onde eu fui criado. Mas foi um trote maroto ali que acabou que deu certo. Daqui a pouco vai ter uma outra lá, mas com uma pegada gastronômica. Vou publicar daqui a pouco também. Boa, vou pedir, o Felipe vai ver lá se acha lá nas redes do Mauro a subidinha e depois lá, né, da Rock Balboa, chegou lá na estátua do Rock. O pessoal falou que eu imitei o Gabriel, falei que eu não tive força para levantar o braço como o Balboa, que levanta o braço lá em cima, assim. Olha lá, pra quem não se lembra de Rock, né, do filme Rock, tá lá, ó, olha lá, a estátua do Balboa e tá lá o Mauro. Tá vendo? Com duas estátuas. Tem uma em cima, no topo da escadaria, onde no filme ele encerra a corrida dele, tem outra embaixo, num cantinho ali, e o pessoal fica tirando foto o tempo todo. Isso aí era 8 e pouco da noite. Você vê como a noite chega aqui, nessa época do ano, bem tarde, né? 8h30 da noite que o sol se põe. Rapaz, 8 e pouco da noite lá de dia, lá, né? Dá pra ver, tá lá, estátua Rock Balboa. E o Mauro tá lá nos Estados Unidos, daqui a pouquinho eu vou perguntar a ele sobre o clima, sobre a Copa do Mundo lá, mas antes só dar bom dia pro André, que tá aqui também. André, meu amigo, bom dia, bem-vindo.
Prazer, como sempre, dividir a bancada contigo. Já tem um superchat para você, né? Já que a gente falou sobre a importância do Flamengo acabar líder nessa pausa, né? Eu não me lembro disso, mas talvez o André lembre. O André Queiroz falou: André, ainda teve cruzeirense se zoando que o Cruzeiro poderia passar o Flamengo. Pode devolver, Xará. Sim. Abraço a todos. Deve ter sido no chat, né, André? Bom dia, meu amigo. Bom dia, Alain. Bom dia, Mauro. Bom dia, Felipe aí na produção. Bom dia a todos. Vamos chegando, O que dando você achou like. do pique do Mauro, André? Ir lá e não fazer isso. Patético. Ir lá e não fazer isso é Não dá, perder né? a viagem. Né? Ainda mais o Mauro, né? Pô, pegou ali. Quando é que é o Rock? Quando é que foi o Rock o que passou 76, mesmo ali? o primeiro, 76. Eu era criancinha, eu tinha 3 anos, assim, o Mauro já era, né, já era mais conhecido, então, viveu esse filme, assim, eu me lembro, meu irmão comentava, que era um pouco mais velho que eu, tinha 10 anos, aliás, tinha 7, né, mas ele falava que deu para perceber, assim, e tal, ele não foi ver o filme no cinema, mas ele deu para perceber que todo mundo falava sobre isso, né, e quando passou na televisão pela primeira vez também, foi uma comoção e tal. Então, assim, ir lá e não fazer isso, ou pelo menos não visitar o local, seria um pecado, né? E sobre o... Fala aí, cadê o superchat? Sobre o Cruzeirense, né? Sobre o Cruzeirense. Cara, foi no Twitter, o cara que eles falaram, o Cruzeiro ainda joga, vai virar líder. Eu falei, cara, eu escrevi, que eu tinha botado na coluna no dia, eu escrevi que o Flamengo vai para os Estados Unidos líder. Ele vai viajar no dia 11. Cruzeiro e Bragantino jogam no dia 12. Então o Flamengo vai viajar líder, não falei nada errado. E acabou que o Flamengo continuou líder, mesmo com os times jogando, né? E foi surpreendente, assim, né? E o Cruzeiro e o Bragantino se deram mal porque tiveram jogadores expulsos, né, no primeiro tempo, inclusive, assim, toda a melhor recuperação pro Jamerson, porque foi muito feio. Foi assim, bem triste mesmo a lesão. Lá foi uma disputa lá com o Eduardo já até entrou em contato com ele e tal. Não viu maldade, né? Foi uma disputa, acabou pegando ali, enfim, foi muito triste. Mas aí o Cruzeiro ficou sem o Eduardo, né? Então ficou mais difícil, né? Campo muito molhado, somente no primeiro tempo. Então ficou bem difícil e o Cruzeiro acabou empatando, né? E o Bragantino também expulso no primeiro tempo. E aí, cara, o Bahia meteu o Bragantino na roda, cara. Botou o Bragantino na roda, deitou. E foi uma grande vitória do Bahia. E o Flamengo se deu bem, né? Ficou líder do campeonato. E é isso tudo que o Mauro falou, né? Vai passar todo esse período aí. Coluna de hoje, né? O Flamengo segue na liderança do Brasileiro e cabe a Felipe Luiz decidir sobre o Gerson. Essa segunda parte do Felipe Luiz sobre o Gerson a gente pode falar depois. Nesse momento o foco é essa questão do brasileiro. É positivo, né? Você quando volta, você ainda é líder e ainda tem um jogo a menos contra o Sport, que é o Lanterna. Tudo bem que é fora de casa, não sabe lá qual o Sport que vai ser, que vai jogar contra o Flamengo, mas é um jogo a menos e o Flamengo pode abrir aí 3 pontos na liderança quando cumprir esse jogo, né? Então, somar mais 3 pontos, né? Quer dizer. Então, assim, foi positivo. O saldo foi positivo dessa rodada. A impressão que dava era que realmente o Flamengo sairia ali temporariamente da liderança, mas nem isso, né? A rodada foi boa pro Palmeiras também, né? Alô, tropa da S1 Live. A propaganda é a alma do negócio. Quer ver a sua marca estampada aqui diariamente na S1 Live? É só chamar agora no e-mail contato@s1live.com.